Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Comarca de Ipumirim usa verbas de penas pecuniárias para doar armas não letais à Polícia Militar. A juíza Marciana Fabris, diretora do Foro da Comarca de Ipumirim, promoveu neste mês a entrega de 3 equipamentos denominados Spark, espécie de arma elétrica incapacitante, para uso regular pela Polícia Militar. Entrega formal dos equipamentos por parte da juíza Marciana Fabris ocorreu na última quinta-feira, em solenidade com presença do promotor de justiça Alexandre Penzo Betti Neto. Crime de injúria racial é imprescritível. Pena deve ser executada de imediato, diz Tribunal de Justiça. As informações são da repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou sentença de comarca do norte do estado que condenou um homem a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto por injúria racial. A condenação, que previu a imediata exclusão da pena, foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A decisão foi unânime. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Realizado o processo seletivo de juiz leigo indenizado do Poder Judiciário de Santa Catarina. As informações são do repórter Diego Souza. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou no último domingo a primeira etapa do processo seletivo para a função de juiz leigo indenizado. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 60 vagas para juiz leigo indenizado no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, reservados 5% das vagas a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros. O prazo de validade do processo seletivo é de 2 anos, prorrogável por igual período. As informações foram do repórter Diego Souza. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Juiz Davinson Melo atuará como juiz auxiliar do ministro Jorge Mussi no Tribunal Superior Eleitoral. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O juiz catarinense Davinson Melo assumirá no início de abril o cargo de juiz auxiliar do ministro Jorge Mussi no Tribunal Superior Eleitoral. Ele atuará também na Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, já que a partir do mês de agosto deste ano, o ministro Mussi comandará a Corregedoria Nacional Eleitoral. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Parque Aquático indenizará mulher que sofreu traumatismo após acidente em tobogã. A 6ª Vara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou um parque aquático, localizado no norte do estado, ao pagamento de indenização arbitrada em R$30 mil a uma mulher que se acidentou enquanto brincava nas instalações do estabelecimento. O valor cobrirá danos morais e estéticos. A empresa apresentou contestação e atribuiu culpa exclusiva da moça pelo acidente. Tribunal de Justiça condena ex-vereador por improbidade ao exigir repasse de salário de comissionado.
As informações são do repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça condenou por improbidade administrativa um ex-vereador da Grande Florianópolis que, por 2 anos, exigiu repasse da maior parte do salário de seu assessor. A decisão determinou a suspensão de seus direitos políticos por 3 anos e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, além de creditícios pelo mesmo período. Também deverá pagar multa de 20 vezes a quantia percebida com o repasse do salário da vítima. O relator, desembargador Pedro Manuel Abreu, considerou que sua conduta foi contra a administração pública. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. Entrevista da semana. Muito bem, chegou a hora da entrevista aqui na Resenha da Semana. Nós vamos entrevistar agora a doutora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e tem um pós-doutorado na Universidade de Barcelona e também na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ela vai nos falar sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Professora, há estratégias peculiares, especiais, para se colher depoimentos de crianças e adolescentes? Na verdade, o depoimento especial, esse nome, advém do fato de que existem técnicas específicas para ouvir crianças e adolescentes que de fato não diferem muito com adultos, mas a ideia é criar um espaço especial para que essa criança possa ter oportunidade de falar a respeito de fatos que realmente ela viveu. O que deve ser observado no depoimento especial? O que a lei permite do ponto de vista técnico, ético e científico? Na verdade, a lei fala, essa lei que agora entra em vigor em abril, ela fala em protocolos para esse depoimento especial, ela não especifica quais, o que abre a possibilidade, espero, de que outras regulamentações mais internas, ou enfim, como está sendo feita aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a adoção de protocolos de entrevista comprovadamente científicos. O que é isso? São técnicas de entrevista que já foram testadas por vários pesquisadores ao redor do mundo e comprovadamente que produzem uma oportunidade adequada ao nível de desenvolvimento da criança, às questões éticas que o senhor também mencionou e a dar realmente chance para que ela possa recuperar da sua memória as lembranças do que aconteceu de fato, por exemplo, na casa do pai aquele dia, sem trazer informações que não correspondam a essa situação, porque, por exemplo, se ela alega que foi tocada de uma determinada maneira, mas isso não aconteceu, muitas vezes essa é a única prova que eu tenho num caso de alegação de abuso sexual, e nós estamos falando de direitos dos envolvidos nessa questão, e muitas vezes é uma prova contundente. E aquele que não usa a técnica acaba fazendo a diferença no colhimento desse depoimento especial? Eu entendo que sim. Eu vou usar um exemplo que talvez de uma área que as pessoas talvez compreendam melhor. Existem uma série de provas técnicas que são muito importantes, por exemplo, para processos criminais. Então, imagine que eu tenho uma impressão digital que foi colocada aqui por um suspeito. O que eu vou pedir? Eu vou pedir que um técnico especializado em coletar uma impressão digital venha aqui, e possa coletar essa impressão sem contaminá-la, sem destruí-la, sem distorcê-la. Da mesma maneira, essas técnicas de entrevista investigativa, como são denominadas, são técnicas científicas para ajudar que a pessoa, no caso aqui a criança, possa lembrar do que aconteceu, como se eu fosse ajudá-la a lembrar da impressão digital, na verdade, o registro de memória dela, sem que eu altere esse registro, sem que eu possa eventualmente distorcê-lo através da forma como eu estou perguntando. Porque a gente sabe, dentro dessa área chamada psicologia do testemunho, que a forma, o jeito, a técnica que eu uso para perguntar, para eu ouvir uma criança, um adolescente ou até um adulto, vai impactar na qualidade da informação que eu recebo, ou seja, quão fidedigna essa informação é, quão realmente corresponde aos fatos que ela viveu
naquele dia específico que está sendo investigado. Professora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui entrevistando a professora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e estamos conversando sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Voltamos em 30 segundos. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, estamos de volta. Esta é a nossa resenha da semana. Nós estamos entrevistando a doutora Lilian Stein. Ela é professora titular do programa de pós-graduação de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e estamos conversando sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Professora, este tipo de caso que é grotesco, que é violento, que nós estamos tratando de crianças e adolescentes, isso é uma questão cultural, é uma questão de educação. A gente vê tanto isso por aí no Brasil, mas lá fora, onde a senhora atua também, esta é uma questão também muito presente ou não? Infelizmente, a questão de violência contra crianças e adolescentes, ela toma formas diferentes dependendo da cultura, né? Estou pensando nos países, por exemplo, árabes e outros países assim, enfim, não só, né? Mas ela acontece nos países de primeiro mundo, como Noruega, Finlândia, esses países nórdicos, como acontece em qualquer outro país. Ela pode tomar uma tribo, ter características que isso não é considerado abuso sexual, mas isso são questões muito específicas. O que existe sim de diferença é a forma como essas crianças têm sido ouvidas nesses diferentes países. Então, se a gente buscar os avanços científicos dessa área, em termos de implantado no sistema de justiça, eu buscaria nos países nórdicos, como esse que eu mencionei, Finlândia, Noruega, a Inglaterra, onde já há mais de 20 anos esses avanços científicos permitiram que o sistema de justiça incorporasse esses avanços científicos para otimizar as oportunidades de escuta dessa criança, né, e fazer valer os direitos dos envolvidos. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor e poder conversar sobre isso. Ok, esta foi a entrevista da nossa resenha semanal. Ouvimos aqui a doutora Lilian Stein, ela que é professora titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e nos falou sobre os depoimentos especiais de crianças e adolescentes. Vamos em frente, estão chegando mais notícias da semana nesta resenha. Justiça Agrária consegue promover conciliação em área ocupada pelo MST no norte de Santa Catarina. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O juiz agrário Gustavo Emalau Marchiori teve êxito na conciliação entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e proprietário rural de área localizada na comarca de Rio Negrinho. Agora, cerca de 300 pessoas atualmente acampadas em 78 barracos em gleba com 7 hectares poderão continuar no local até 31 de janeiro de 2019, data em que voluntariamente terão que deixar a área, independente de determinação judicial. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Tribunal de Justiça atualiza sistema de processos administrativos. As informações são do repórter Diego Souza. A Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça disponibiliza a versão 2.0 do Sistema de Processos Administrativos. Por conta da priorização de políticas de melhoria da segurança da informação, a diretoria promoveu a atualização tecnológica do sistema ao longo de 2017. Tal atualização será facilmente percebida na nova interface do sistema.
A interface renovada, alinhada à padronização instituída pelo Portal do Poder Judiciário de Santa Catarina, amplia a visibilidade dos itens mais relevantes e melhora a usabilidade do sistema, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. As informações foram do repórter Diego Souza. Órgão especial aprova projeto piloto do EPROC e outras medidas de impacto no TJ. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou uma série de medidas propostas pela nova gestão em busca de modernização na estrutura administrativa, que possibilite sua adequação à diretriz de imprimir atenção prioritária à atividade fim do Poder Judiciário de Santa Catarina. A principal delas autorizou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a celebrar acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a sessão de direito de uso do sistema eletrônico EPROC, pelo Poder Judiciário de Santa Catarina. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Na resenha do TJSC, as notícias que foram destaque na semana. O Tribunal de Justiça nega pedido do Ministério Público para identificar papéis em relação homoafetiva de casal adotante. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença de comarca do norte do estado que habilitou um casal homoafetivo para a adoção. O recurso contra a decisão foi ajuizado pelo Ministério Público, que defendeu a complementação do estudo psicossocial do casal. Ao refutar os argumentos, o relator desembargador Marcos Tulo Sartorato observou que os estudos social e psicossocial foram claros e favoráveis à habilitação do casal. Trabalho integrado garante novo lar para crianças e adolescentes de Abelardo Luz. As informações são da repórter Gabriela Halpe. A comarca de Abelardo Luz tem colhido bons resultados no encaminhamento de crianças acolhidas para novas famílias. Nos últimos meses, relata o juiz Emerson Carlos Citolin dos Santos, titular daquela unidade, mais de 10 crianças deixaram a instituição de acolhimento da comarca e agora tem um novo lar, uma nova família. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da resenha da semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui neste canal TJSC Rádio as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras a resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!